Eu nasci no dia 17 de outubro de 1934, em Travessão, município de Braço do Norte, pertencia a Braço do Norte e hoje pertence a Gravatal. Meu pai era Irineu Oliveira de Souza e a minha mãe Exaulina Francisca de Souza, mais conhecida por Doquinha. A família dela, o pai e a mãe vieram de Santo Amaro, né? Meu pai era natural de Travessão mesmo e trabalhava na agricultura. Meu pai trabalhava na agricultura, minha mãe era do lar. A minha infância foi ali em Travessão, onde eu nasci. Fiquei então morando até 7 anos junto com meus irmãos. Era uma infância muito boa, porque tinha bastante lugar para brincar, bastante, assim, tinha rio, a gente pescava no rio. O terreno, ele começava na ponte, lá onde nós passamos, e a casa era bem aqui, onde estão aquelas árvores ali, e o terreno ia até a virada do morro lá. E a casa onde a gente morava era de tijolo, e o tijolo foi feito pelo meu pai junto com o tio Joca. O tio Joca morava junto também, lembrei do tio Joca. E a casa não era rebocada, ela era só de tijolo à vista, assim, né? Era uma casa muito confortável, tinha 4 quartos, a sala, a cozinha, só não tinha banheiro. Meus pais, quando se casaram, eles foram morar com a minha avó Mariquinha. E ela já cuidava de vários netos. A mãe da Cici morreu e elas eram tudo pequenas. Então, eram 3 filhos, o Ioli, a Claudina e a Cici. O tio Jeremias separou da mulher, era o pai da Inhazinha. Aí tinha a Inhazinha, o Oliveira e a Letinha. Aí foram os 3 também lá para a casa da minha avó. E eu tive 7 irmãos. O Juarez, o Josimar, que a gente chamava de Maro, o falecido o Teco, que era Manuel o nome dele, e o Zito, que era gêmeo com outro. Quando nasceu, o outro chamava Antônio e morreu logo em seguida. Depois teve a Maria Francisca e a Laura, que morreu também com 1 ano de idade. Então a minha mãe foi para lá e tinha essa gentarada tudo dentro, lá junto, né? E conviveram tudo um pouco de tempo. Depois começaram a, né, um para um lado, foi para um lado, outro para outro, né? Aí esse meu tio lá de São Paulo, que era tio do meu pai, Irineu, ele tinha ido para lá, para São Paulo, trabalhar. Ele trabalhou numa farmácia, casou-se com uma moça, filha única, e os 2 não tiveram filho. Aí o que eles fizeram? Vieram ali na minha avó, pedir para minha avó dar 2 filhos dela para eles levar, para eles criar. Foi a tia Laurinha e queria levar o meu pai, que era Irineu e Laura, né? Aí a minha avó disse, o Irineu não vai, porque o Irineu me ajuda muito, leva o Manuel que me incomoda. A primeira igreja, ela era construída em cima do morro e depois fizeram esta aqui, cuja padroeira é a Nossa Senhora do Rosário. Mas foi nessa igreja que eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a crisma, e a igreja que a família frequentava e frequenta até hoje. O meu pai, ele era um homem assim muito calmo, muito tranquilo. Essa pracinha ela tem o nome do meu pai, Praça Irineu Oliveira de Souza, que ele foi um dos primeiros assim, moradores e ajudou a construir a igreja. E a minha mãe era assim, uma pessoa mais enérgica. Então, quando eu morava aqui em Tubarão, eu estava estudando, fazendo regional, eu ia para casa, levava as crianças que moravam onde eu morava, né, na casa que eu morava. Quando eles começavam a brigar, minha mãe dizia assim, tu vai arrancar a guanchuma nesse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui é para tu arrancar, aquele ali é para ti. Então cada um tinha que fazer alguma coisa
para dispersar eles, né? Não ter que surrar. Então fazia essas coisas assim, né? A gente recebia muita visita lá em casa, assim, dos tios. Era costume a gente visitar muito as famílias, né? Nós mesmo, lá em casa, meu pai e a minha mãe sempre visitavam os irmãos, pelo menos os que moravam longe, pelo menos uma vez por ano eles iam. Então, uma vez, a minha tia Cici, que morava aqui em Tubarão, ela foi para lá em casa e levou as crianças. A gente sempre levava os filhos junto, né? Então, botava a comida num pratinho só, para 2 juntos, às vezes 3. Então, botaram a comida para 2 filhos da tia Cici. Aí o meu pai era muito quieto, mas de vez em quando ele dizia alguma coisa engraçada. Aí ele passou pelos meninos, eles estavam sentadinhos no chão comendo. Aí o meu pai assim, ó, aqui é assim, a gente bota comida no prato, tem que comer tudo. Aí passou, daqui a pouco era o Zezinho e o Pedrinho que estavam comendo, né? Aí o Zezinho assim, me ajuda, Pedrinho, que eu não posso mais. Lá em casa a gente comeu bastante junto, assim. O Zito disse que se lembra que ele roubava a carne dos outros, porque os outros era botado já direitinho no cada... Assim, tinha que botar na bacia e já botar meio separadinho, cada um seu, assim, não era aquilo tudo, cada um comia junto, assim. Já era meio separadinho, né? Então ele disse que bastante vezes ele se lembra que ele comia a carne dos outros. Aí uma coisa que eu não esqueci também quando eu estava na aula lá em Travessão, era o lanche que era levado para a hora do recreio. Uma bola de pirão d'água com um pedaço de carne dentro. As comidas, né, que a gente comia, por exemplo, era quase tudo colhido na roça, né? Só se comprava mesmo, era o sal, o arroz também plantava um pouco, também colhia um pouco de arroz, mas só que o arroz a gente comia só nos domingos. Dia de semana era feijão e verdura, né? Era abobrinha, chuchu, e o quintal toda a vida cheio de verdura. Quando era assim verão, que não tinha quase verdura, não era tempo de alface, né? Ela, às vezes ela colhia os brotinhos de abóbora e a ferventava e fazia assim para a gente comer. Fazia muita polenta, a carne de porco, matava um porco, fazia salame, que o salame secava, dava para comer mais tempo, e a carne que queria guardar, já fritava tudo e depois botava dentro de uma lata, mergulhada na banha. E a carne de boi era secada no sol. Eu estudei porque o meu pai era trabalhador, então ele, né, que financiava, mas foi a minha mãe que foi atrás, a minha mãe que fez tudo assim para eu estudar. Se não fosse ela, eu não teria estudado. Então, eu com 7 anos eu fui para aula. A minha companheira, o Juarez, que ia junto comigo, né? Aqui era tudo estrada de terra, né? Aqui tinha uma figueira muito grande e aquela casa que aparece ali fechadinha era a escola. Foi a escola que eu frequentei, que eu fiz a 1ª e a 2ª séries. Na 3ª série, eu fui para Braço do Norte. Eu fui estudar lá, então, com uma família que ela era irmã do tio Domício, que era casado com a minha tia Laurinha, irmã do meu pai. Chegou na 4ª série, então eles acharam assim que eu não precisava estudar, porque eles eram pessoas de grandes posses e tudo, não tinham filhos, queriam que eu ficasse com eles. Mas a minha mãe foi lá, conversou e disse, olha, ela veio para cá para estudar. Se ela não vai estudar, então ela vai voltar embora. Mas eu não voltei embora. Continuei em Braço do Norte, mas na casa do seu Tomé, da dona Bela Arminda. Eles eram parentes do meu pai. Na escola básica Dom Joaquim, aqui em Braço do Norte, foi que eu fiz a 3ª série, a 4ª, a 5ª e a 6ª série. Depois vim para Tubarão. Foi na escola Hercílio Luz que eu me matriculei. Então, fiz a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série regional. Foi aqui então, nessa escola, que eu me formei regionalista.
terminou os 4 anos, eu voltei para Travessão, porque não, aqui em Tubarão só tinha o normal no Colégio São José. Então eu fui embora, fiquei 1 ano em casa. Depois o tio Domício conseguiu uma bolsa de estudo para mim, aqui no Colégio São José, que eu fiquei interna durante 3 anos. Então concluí o curso normal que me preparou para o magistério. Me formei normalista, fui para casa, né? E estava então ainda, não tinha feito concurso ainda para o Estado. E o João Batista Martins, era primo do meu pai, foi lá em casa dizer que me convidar para ir para Grão-Pará, porque lá tinha vaga e precisava de professora. Então, quando eu fui para Grão-Pará, o tio Bide tinha se separado da mulher e trouxe uma menina, que é a Preta, para Travessão e pediu para minha mãe cuidar dela, mas ele dava tudo o que ela precisava e ela se tornou então nossa irmã. Foi mais uma irmã que nós ganhamos então. Eu fui morar junto com a minha tia, irmã da minha mãe, a tia Maricha. Fui a primeira normalista que foi para Grão-Pará. Aqui é o local onde eu comecei a trabalhar no magistério. Bem nesse local era a escola básica Dr. Miguel de Pata. Foi construída logo em seguida esta aqui. Aqui eu trabalhei por 24 anos, sendo que 10 anos eu fui diretora da escola. Não foi assim, tem muitos professores que trabalham numa escola um pouco de ano, tem que se mudar para outra porque por algum motivo, né? E trabalhei 4, 5 escolas, assim, tudo diferente, né? E eu já fiquei só naquela, foi muito bom, né? E aqui também os meus filhos, né, começaram a estudar, todos eles estudaram nessa escola, até enquanto a gente morou aqui em Grão-Pará. Nesse tempo, a gente ia a bailes e frequentava a sociedade que tinha lá, né? Tinha o clube lá, então a gente ia. Conheci então o João Batista Wagner e me casei no dia 19 de dezembro de 1957. Esta é a igreja de Grão-Pará, é a igreja de São João Batista. Então, eu me casei não nessa igreja, mas em outra, antes dessa, né? Era uma igreja pequena, então que eu me casei. Mas a gente tem bastante afeição por essa igreja, porque foi aqui que foram batizados os meus filhos, né? Fizeram a primeira comunhão, tudo nessa igreja de Grão-Pará. Então, quando a gente se casou, foi morar com a dona Verônica. Ela era viúva, então o João é o último filho dela, mais novo, e a gente ficou morando junto. Depois a gente colocou uma, como é que eu vou dizer, uma bodega era. Quando a gente trabalhava na escola, lá só tinha até a 6ª série. Aí resolvemos criar o ginásio lá, mas aí os professores tinham que ser habilitados e tal, fomos para Florianópolis fazer curso. Criamos o ginásio na escola Dr. Miguel de Pata de Grão-Pará. E lá, conversando um dia, resolvemos fazer faculdade. Viemos então a estudar aqui em Tubarão, que a gente vinha à noite e era o João, meu marido, que trazia a gente de Kombi. Chegava à meia-noite em casa. E no outro dia ia para a aula de manhã, até de tarde, era meio durinho, mas tudo deu certo. Tudo acabou dando certo, né? Uma vez a gente vinha e quando chegou aí perto de São Martinho, um cavalo se atravessou na frente, então machucou o cavalo e quebrou o para-brisa, né? Aí fomos até Tubarão, chegamos lá, conversamos foi eu com o padre Nininha, que é o padrinho do Jadson, aí o vô foi lá, falou com ele, ele disse, não, eu tenho um amigo que ele vai atender vocês. Aí foi lá junto,
Aí veio e junto com a gente, chegou ali, ele trocou o vidro e voltamos embora. E nem ficamos na aula, porque todo mundo levou um susto danado, né? Eu me formei em meados de 74, logo depois da enchente. Fiz administração, porque nesse tempo eu já era diretora da escola, né? Naquele tempo não se escolhia por gostar disso ou daquilo, mas por necessidade, né? A avó Verônica, como morou sempre conosco, nós moramos com ela, né? Então ela sempre assim me auxiliou muito, porque eu trabalhava o dia todo, de manhã e à tarde, e tive os filhos todos assim muito juntos um com o outro, 1 ano e pouco de diferença. Então ela era a segunda mãe deles, né? Eles brincavam bastante junto, mas tomavam banho no rio, de vez em quando até meio fugido. E a avó Verônica era muito companheira deles, ia junto no rio tomar banho com eles. Tinha um valo que levava água para uma serraria e geralmente eles tomavam banho também nesse valo ali, né? Com a avó Verônica junto. A Regina disse que ia só espiar, porque a tia Nina não deixava eles tomar banho, ela só ia espiar. Eu vim morar nesse local aqui, ó. Era outra casa, né? Mas a gente morou aqui, depois construiu outra casa no lugar daquela que era mais antiga. O nosso terreno era um gramado todo aqui até o fim da rua. E para trás também, ele era um terreno grande, né? E então aqui que eu criei meus filhos, né? Até ir para Tubarão, foi aqui que eles nasceram e viveram então até a gente se mudar para Tubarão. E a gente se procurava fazer a união deles. Então, no Natal, por exemplo, assim, se ia dar um brinquedo para eles, dava uma bola só para eles brincar junto. E as meninas tinham bastante amizade, né, com outras meninas, faziam cozinhadinho lá em casa. E a gente tinha, porque tinha lugar, então as outras vinham para ali, né, para brincar junto, aos domingos isso, né. A gente guardava as roupas num guarda-roupa só, e ali um ia lá, usava uma roupa que servia para ele, e o outro que servia, e um ia deixando para o outro. Tudo isso aí foi importante, eu acho, para depois eles ter assim, bastante união entre os irmãos, eu acho. Que eu considero isso aí que teve influência, né? A primeira foi a Jacira, depois a Jandira, depois o Jair, o Jadson, o Juscelio, a Juscelia e a Janice. Mais tarde fui convidada para vir para Tubarão, trabalhar na coordenadoria regional. Não foi difícil a gente se mudar para cá e vir que os outros também já queriam estudar, né? Então a gente veio morar em Tubarão e eu trabalhei então mais 6 anos na coordenadoria regional. Eu me aposentei em 84. Antes de eu me aposentar, eu com o vô fizemos uma viagem para Aparecida do Norte. Depois, ele morreu em 86. Né? Depois ele ficou doente, pouco tempo, 6 meses só. E faleceu. Não, aí fiquei um tempo assim, né, muito, assim, até um pouco para baixo, mas depois comecei a fazer curso de parapsicologia e assim, aquilo me ajudou muito e já aí comecei a viajar. Depois que ele faleceu, depois de alguns anos, aí eu fui uma viagem para o Nordeste. Foi uma viagem muito boa, né? Tudo coisas novas, né? Que a gente foi conhecer, coisas que a gente estudou e que foi ver, né? Ao vivo, né? E foi várias viagens que eu fiz para o Nordeste, foi umas 4 viagens para o Nordeste, acho que eu fiz. E uma foi 26 dias, então conheceu quase o Brasil, né? De litoral e um pouco do interior, né? Depois foram viagens também em Goiás, várias viagens em Goiás, e até que um dia surgiu convite para ir uma viagem em Jerusalém. Coisas que assim que eu nunca imaginei
que eu ia conhecer. Estivemos no Egito, nas pirâmides do Egito, em Roma, né? Assistimos então a bênção do Papa, fomos na igreja de São Pedro. Depois, mais uns anos depois, fiz outra viagem para a Europa, daí fomos também em Jerusalém. Foi mais proveitosa ainda do que a primeira, porque quando a gente vai a segunda vez, a gente sempre vê de outro jeito, né, as coisas que se viu na primeira vez. Então a gente foi também na Itália, mas foi em Paris, foi na Espanha. Fomos na Espanha e Portugal também. Foi uma viagem com a Obras de Maria que a gente foi. A religião, eu acho que é necessária para todas as pessoas. Cada um devia ter uma religião. Eu nasci na religião católica. Aos sábados e domingos, eu venho sempre à missa aqui na catedral e, além disso, também faço alguns trabalhos voluntários, né, dentro da religiosidade. Que é o grupo de família, que a gente faz novena de Páscoa, Natal, e tem a Mãe Peregrina, que a gente se reúne uma vez por mês, a Legião de Maria. Então, toda terça-feira a gente tem reunião e uma vez por mês tem um grande grupo que se reúne também para rezar, né? Decorrente disso aí também, eu participo da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é um trabalho voluntário, né, que a gente faz já há 15 anos. Tem gente assim, não tem céu, não tem isso, não tem aquilo, mas a religião, ela faz a pessoa andar, se comportar melhor, ter um rumo na vida que não seja, né, assim, prejudicando os outros. Nada disso. Eu acho que a religião é importante também por isso. Eu ajudo as pessoas porque isso aí já vem assim de família mesmo, já desde, né, da minha família sempre já auxiliava as pessoas necessitadas. Era assim costume até, a gente quando matava um porco, por exemplo, levava para cada vizinho um pedaço daquilo que a gente, né, já levava para as pessoas, tanto as que necessitavam como aquelas que eram só amigas, né? Se fazia isso já. Então isso aí já cria na gente esse jeito, né, de ser, assim, de auxiliar as pessoas. Eu fui uma pessoa assim que nunca tive doença grave nenhuma, desde a infância. Sempre fui uma pessoa saudável, né? E eu atribuo isso assim à fé que a gente tem também, à vida que a gente leva. Nunca tive vício nenhum, nunca fumei, nunca bebi. Alimentação também bastante, né, ajuda bastante também. E eu cuido um pouco, a gente até devia cuidar mais, mas, né, e é tudo uma ida e volta, porque eu acho que tudo o que a gente semeia, a gente colhe. Porque o semear é livre, né? Agora a colheita é obrigatória, né? Eu sempre gostei muito assim da união da família. E então, junto assim com os filhos, as noras, os netos, a gente promove festas para estar juntos, né? E comemorar essa união. E é uma alegria só, né? A gente vê que começou a fazer as festas com as crianças pequenas e até hoje a gente continua. E os netos, hoje os netos já sentem falta, que se a gente não falou ainda na festa, eles já perguntam. E não vai ter festa, não vão se reunir esse ano? Então, isso aí é importante, a gente vê que é importante para a família, né? Quando começa a vir os netos, é uma renovação da família. Quando vem o primeiro, a gente se sente até mais jovem, assim, né? Porque tem uma criança dentro de casa e aquilo ali alegra muito, muito mesmo. Quando meu marido faleceu, já tinha 3 netos, né? O Eduardo, o Felipe e o Rafael. Depois nasceram os outros, que já tenho 20 netos.
dizer o nome de todos eles, não precisa, né? E agora já tenho 4 bisnetas, um menino e 3 meninas, né? É o Davi, a Sol, a Pietra e a Liz. A família para mim é tudo. Eu acho que nada é mais importante no mundo do que a família. E a gente, graças a Deus, assim, tem uma família unida, né? Uma família que, assim, que se ajuda, uma família que se ama. E isso aí é tudo para mim.